e suas forças para prosseguir e nunca desistir, para pensar hoje mudar. Sentir-se um pouco carente não há problema nenhum. O grande problema é quando essa carência é tão grande que a gente perde, às vezes, até a própria identidade. Carência é necessidade de algo, é privação, é falta de algo que lhe é importante. O que é que você sente muita falta? Do que é que você é carente? Todos nós temos, em alguma área da nossa vida, carência. E isso, mais uma vez, é absolutamente normal. Porém, existem pessoas que têm uma carência, uma privação, uma falta, uma necessidade, uma insatisfação tão grande que isso prejudica o andamento da vida dessa pessoa. Quando você se sente carente, é em qual área? Tem pessoas que se sentem muito carentes na área financeira. Então, são pessoas que desenvolvem compulsões nessa área. Existem pessoas que se sentem carentes na área da alimentação, do sustento do corpo. E essas pessoas também desenvolvem problemas sérios nessa área ligada à alimentação. E existem pessoas, e a grande maioria, que tem uma grande carência afetiva. Eu quero citar algumas frases declaradas por algumas pessoas da nossa história, que elas estão relacionadas lá no blog do Davi Lago. E foi de lá que eu tirei essas frases. Filósofo e romancista russo chamado Dostoiévski, ele escreveu: há no homem um vazio do tamanho de Deus. O matemático Pascal afirmou: no homem há um buraco na forma de Deus. Os Rolling Stones, naquela sua canção tão conhecida, que ficou traduzida como Eu Não Consigo Satisfação, eles declaram o seguinte: não consigo me satisfazer porque eu tento e tento e eu tento e não consigo. Também o magnata Rockefeller disse: juntei milhões, mas eles não me trouxeram felicidade. Alexandre o Grande, depois de derrotar seus inimigos e fazer grandes conquistas, conta-se que ele sentou e chorou e disse o seguinte: não há mais mundos para se conquistar, até porque a felicidade não é encontrada no poder. O escritor pornográfico Lord Byron disse antes de morrer: tudo que me restou agora foram vermes, câncer e ressentimento. Essas frases retratam o vazio de pessoas que foram grandes em várias áreas. Então, são filósofos, escritores, são pessoas ligadas à guerra, são magnatas, pessoas ricas, pessoas poderosas e também pessoas ligadas a esse mundo de sexo, de lascívia. Essas pessoas declaram, com palavras diferentes, mas todas elas estão dizendo: eu tenho uma grande carência dentro de mim. E aí nós precisamos voltar para a frase de Dostoiévski, que nós temos um grande vazio dentro de nós, que ele é exatamente do tamanho de Deus. Então, quanto mais eu me alimento de Deus, menor esse vazio se torna. Por quê? Porque Deus vai preenchendo essas carências, porque Deus vai tratando essas carências em nós. Vamos à Bíblia ver uma história que é bastante conhecida, que é a história da mulher samaritana, mas que nessa história, geralmente a gente enxerga a mulher samaritana como sendo a grande carente da história. Mas existem outras pessoas carentes envolvidas nessa história. Vamos lá? Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água.
Jesus disse: dê-lhe um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai tirar essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, pelo qual ele também bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise mais vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Jesus aqui aborda a carência dessa mulher. E começa uma conversa de Jesus pedindo água para essa mulher, e essa mulher respondendo, e a conversa vai evoluindo até que chega no ponto da sua carência. Mas, como eu disse, o carente dessa história não é apenas a mulher samaritana. Nessa história existem outros carentes também. Por que esses outros homens procuraram essa mulher? Por que eles vieram até ela? Porque ela estava convivendo com um homem que não era seu marido, era seu amante. Aquelas pessoas também estavam carentes. E quando aquelas pessoas procuram essa mulher, existe uma carência que se une uma à outra para tentar resolver isso. Mas a verdade é que não resolve. Tanto é que ela já teve 5 e agora ela está com um que não é dela. E além disso, as outras famílias envolvidas também existia carência ali. Então, como nós vemos, a carência é algo muito mais complexo e mais abrangente do que simplesmente um sentimento de falta aqui dentro. Eu encontrei um pensamento na internet, eu não sei de quem é, que diz mais ou menos assim: a carência afetiva é um sentimento diabólico, capaz de transformar pessoas cafajestes em homens e mulheres perfeitas, capaz de transformar o simples sexo em amor, defeitos gravíssimos em pequenos detalhes, moleques em homens maduros, pessoas nada a ver com gente que parece ser alma gêmea da gente. Olha que coisa é isso. A carência pode ser o maior alucinógeno na vida de uma pessoa. O que é um alucinógeno? É algo que tira a sobriedade da pessoa. É algo que faz a pessoa ver o que não é real. Esse pensamento que eu citei retrata muito bem isso. Uma pessoa carente, com um sentimento de carência, ela faz o quê? Ela vê pessoas que são cafajestes e elas pensam que aquelas pessoas são ótimas porque podem trazer algo para elas. A carência que você tem te leva também a ter medo de ser descoberto? Então, o que é que a sua carência faz com você? O que é que a sua carência produz em você ou faz você produzir? Existem pessoas que elas têm tanta carência de atenção que elas são capazes de fazer qualquer coisa para chamar atenção. Existem pessoas que têm tanta carência de reconhecimento que elas invejam as outras pessoas e elas chamam a atenção para si, denegrindo as outras pessoas. Vocês estão percebendo quantas áreas de carência nós podemos ter e quão maléfico isso pode ser? E Jesus fala com aquela mulher: olha, eu tenho água viva.
Quando Deus entra na nossa vida verdadeiramente, e quanto mais Ele toma conta da nossa vida, do nosso ser, menos lugares vácuos nós temos, menos carência nós temos, porque aqueles lugares estão preenchidos. Então, como é que você está se preenchendo? E Jesus, ele diz que quem bebe da água dele não volta a ter sede. Então, primeira coisa, aliste os pontos de carência que você tem. Qual é o tipo de carência que você tem? Segunda coisa, observe onde é que essa carência tem te levado, para onde ela tem te conduzido. O que você tem feito por causa dessa carência? Se você tem tratado dela de maneira positiva ou de maneira negativa. Se você está tratando essa carência de maneira positiva, provavelmente você esteja desenvolvendo algumas coisas positivamente, junto com Deus, através de oração, que vai diminuir essa sua carência e até anulá-la. Mas, se você está tratando de maneira negativa, você está alimentando um monstro. Ultimamente eu tenho falado muito sobre a gente parar de alimentar alguns monstros. E é verdade. Às vezes a gente vai alimentando a nossa carência. A carência, ela também é alimentada. Apesar de ela ser a falta de algo, ela também é alimentada por algo. Então ela é alimentada pelo quê? Pelas grandes expectativas que eu coloco nas pessoas. Porque as pessoas carentes, elas colocam muita expectativa nas outras pessoas. E essas pessoas vão falhar e a carência vai ficar maior ainda. O carente também, ele se vitimiza. Então, ai, coitado de mim, ai, nada comigo dá certo. A nossa carência, ela faz com que a gente abaixe os padrões. Faz com que a gente não pense muito bem ao nos relacionarmos com outras pessoas. Então, a carência afetiva, ela pode nos levar a ter ações e reações que depois a gente pode pensar, meu Deus, como eu fiz isso? Por causa de carência. E depois vem aquela sensação, meu Deus, o que eu estou fazendo? E o que acontece? Vergonha, peso, ressentimento, dores na alma, e a carência vai nos levando a fazer coisas assim. Essa mulher samaritana, ela tinha vergonha, por isso ela foi ao meio-dia buscar água. E Jesus, ele acaba com tudo isso, porque Jesus confronta essa mulher, tipo assim, eu estou aqui. A dinâmica de vida daquela mulher é uma dinâmica muito perigosa, porque ela poderia ser apedrejada. Quero te perguntar, a carência que você tem te leva a praticar coisas que trazem vergonha para você? E Jesus fala com aquela mulher, olha, eu tenho água viva. Como é que você está se preenchendo? Mais uma coisa, aceite o confronto de Deus. Jesus confrontou essa mulher e ela foi sincera com Jesus. Então, nós precisamos aprender também a sermos confrontados. E às vezes a gente está lendo a Bíblia, está vendo que a Bíblia está mostrando algumas coisas que falam da nossa carência, da má administração da nossa carência, e a gente parte para a defesa. Carência tem muito a ver com a adoração própria. Você sabia disso? Dos ídolos que nós fazemos no coração. Dos ídolos que nós levantamos no nosso coração. Então vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. E é isso que tira a nossa carência. E é isso que vai afastando as nossas carências. Você tem carência de quê? De um marido? De uma esposa? Você tem carência de sentimentos? Você tem carência de ser reconhecido? Você tem carência financeira? Tudo isso está mexendo e se transformando num grande bolo de uma carência afetiva também. Eu quero te dizer que você não vai achar solução disso nas coisas e nas pessoas. Carência só vai ser satisfeita em Deus através de Jesus Cristo. Que Deus transforme as suas carências numa história linda para ser testemunhada por muitos. Deus abençoe a sua vida. Quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante.